A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje vamos trazer mais um ensino espiritual. Salmos 42, versículo 1 diz assim: Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Não permaneça no raso. E o que significa permanecer no raso? Significa permanecer na sua zona de conforto. Por isso que Deus nos chama, Deus nos convida a mergulhar. Deus está nos chamando para um tempo de imersão, onde as águas não são apenas nos tornozelos ou nos joelhos, não, mas são águas profundas. É tempo de nós imergirmos em Deus, em mergulharmos, em buscarmos profundidade para com Deus, assim como Deus disse para o profeta Ezequiel lá no capítulo 47. Apenas mergulhe em Deus. É chegado o tempo de buscarmos a Deus em profundidade. Eu estou cansada, eu estou cansado do raso. Irmão, se você vai por águas rasas, você vai por onde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva, é o rio que te conduz. Então saiba que quando você mergulhar em Deus, é Deus que vai te conduzir, é Deus que vai te guiar. Aleluia. Lembra o que Jesus disse? Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar, assim como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Por isso, não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava dizendo quantas vezes vocês poderiam entender o que vocês tinham. Por quê? Porque eles diziam: Deus, manda o Messias, e o Messias. O Messias estava entrando sentado em um jumentinho. E as pessoas lá dentro do templo estavam orando e pedindo: Deus, envia o Messias, envia o Messias. Enquanto isso, o Messias estava entrando. Mas sabe o que acontece? Quando Deus não faz, quando Deus não vem do seu jeito, nós muitas das vezes não aceitamos. Quando Deus não faz do jeito que você quer que Ele faça, muitas das vezes você não aceita. E é por isso que Deus diz lá em Isaías 55 que os meus caminhos e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, não são os vossos caminhos. Por isso, irmão, que nós precisamos entender o amor de Deus. Precisamos entender o amor de Deus, não apenas só sentir o amor de Deus. Por quê? Porque você pode até esquecer aquilo que você sente, mas você não esquece aquilo que você entendeu. Então, não basta apenas sentir o amor, você tem que entender o amor. Você precisa entender como Deus trabalha. Por quê? Porque quando você estiver sendo provado, você terá esse entendimento, assim como Jó teve. Jó estava sendo provado, mas o Jó entendeu. Por isso que Jó disse: Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Ou seja, Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja Deus. Aleluia. Irmão, Jó entendia o amor de Deus. Paulo também entendeu isso, por isso que Paulo disse lá em Romanos 8, verso 35 assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti somos mortos todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Ouça-me. Não tente extrair das pessoas aquilo que você só pode extrair de Deus. Por quê? Porque o azeite, só quem pode dar é Deus. E Deus, antes de dar o azeite, antes de derramar a unção, Deus vai te purificar. Por isso que em Isaías 48, verso 10 diz assim: Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. A oração é uma chave espiritual que abre muitas portas. Por exemplo, os judeus oram 3 vezes ao dia. Os muçulmanos oram 5 vezes ao dia. E o cristão? Quantas vezes ao dia o cristão ora? E eu te pergunto, quantas vezes você como cristão ora por dia? E lembre-se, oração não é uma petição, oração é comunicação. Oração é comunicação. Por quê? Porque não existe um relacionamento sem comunicação.
Não existe um relacionamento com Deus sem essa comunicação, sem a oração. Por quê? Porque a oração te leva para um relacionamento mais profundo com Deus. E se você quer saber um pouco mais sobre a oração, aqui no canal tem um vídeo sobre a oração, sobre os 3 níveis da oração. Depois assista para que você entenda melhor como funciona essa oração, essa comunicação com Deus. Amém? Tem muitas pessoas que me ouvem e não sabem que podem viver na realidade de filho de Deus, porque a Bíblia diz assim: porque todos aqueles que creram em Jesus, foi-lhes dado o direito de ser chamados filhos de Deus. Por quê? Porque na realidade de filho de Deus, os frutos e os dons do Espírito Santo são manifestos de uma forma poderosa. Na realidade de filho, tudo o que o céu tem para oferecer, Jesus nos deu acesso como filhos de Deus. Entenda uma coisa: Jesus curou, libertou, ressuscitou, transformou. Jesus fez tudo. E depois ele disse, lá em João 20, verso 21, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ou seja, tudo o que eu fiz, você também agora pode fazer. E mais, e os que creem em mim farão obras maiores farão. Aleluia. Então nós precisamos viver essa realidade de filhos de Deus. E para vivermos essa realidade de filhos de Deus e manifestarmos o poder de Deus na terra, nós precisamos passar pelo novo nascimento. Precisamos nascer da água e do Espírito. Então vamos conseguir manifestar o reino dos céus na terra. Irmãos, para viver na realidade de filho e manifestar o sobrenatural de Deus na terra, é necessário nascer da água e do Espírito. Então nós precisamos viver uma vida em santidade, em amor, em justiça e anunciar a verdade de Deus a toda a terra. Por isso que nós precisamos viver com Deus, para Deus e em Deus. Nós precisamos. Por quê? Porque em Romanos 8, verso 19 diz assim: porque há ardente expectativa da criação, e ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! Por isso que nós precisamos buscar a Deus de todo o coração. Precisamos amar a Deus com todo o nosso coração. Precisamos buscar a Deus de todo o coração. Por quê? Porque buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a história de Moisés. Lá no início, quando o faraó manda matar as crianças, manda matar todos os meninos quando Moisés nasceu. Por quê? Porque faraó não sabia qual era o menino escolhido por Deus. Por quê? Porque o diabo nunca sabe o que Deus vai fazer. Por quê? Porque o diabo não sabe, porque o diabo não tem essa revelação. E quem tem essa revelação? Quem tem essa revelação são os filhos de Deus, que têm o Espírito de Deus. Mas o diabo não tem essa revelação do que Deus vai fazer. Foi por isso que Faraó manda matar todos os meninos. Por quê? Porque o Faraó não sabia qual era o menino que Deus iria usar. E o que eu acho mais interessante nessa história é o que Deus faz. Sabe o que Deus faz? Deus pega a criança, o menino que Faraó quer matar e esconde. E sabe onde que Deus esconde a criança que Faraó quer matar? Na casa de Faraó. Irmão, esse Deus é Deus. Esse Deus é Deus. E a Bíblia diz lá nos Salmos que ele zomba dos seus inimigos e ri deles. Por quê, irmãos? Porque Deus não é sábio. Ele é a sabedoria. Deus não está santificado, ele é o santo. Ele é o santo dos santos, aleluia. Deus não tem poder, ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o poderoso Deus. E como diz em Isaías 6, verso 3, diz assim: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Esse é o nosso Deus, poderoso e tremendo. E é o El Shaddai. Então, irmão, tenha coragem de mergulhar em Deus, tenha coragem de fazer a diferença na terra, porque Deus está perguntando, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Será que hoje você tem coragem de dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim? Tenha coragem, irmão, de fazer a obra de Deus, tenha coragem de orar, de jejuar, de pagar o preço. Tenha coragem e se disponha a fazer a obra de Deus. Aleluias. Ei,
Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você é novo ou se você é velho, Deus te quer, Ele te quer, Ele te quer, Ele quer usar você. Apenas tenha coragem, apenas se disponha a fazer a vontade de Deus. Aleluias. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.